Bem, agora é a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar das decisões sobre juros de hoje aqui no Brasil, Copom, Federal Reserve nos Estados Unidos. Eu estou com o Luiz Eduardo Assis, economista, ex-diretor do Banco Central. Luiz Eduardo, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, as decisões é o que se esperava mesmo, né? Manutenção da Selic aqui 10,5%, nos Estados Unidos entre 5,25% e 5,5%, a oitava manutenção, aqui no Brasil é a segunda. Agora estava todo mundo aguardando um comunicado, e aí o tom é diferente. Aqui no Brasil é um tom mais preocupado com a inflação, com questão fiscal, com a piora das projeções de inflação e mesmo com o cenário externo. Agora, lá nos Estados Unidos, até o presidente Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, costuma ser cauteloso. Ele falou que a possibilidade de corte está na mesa para a próxima reunião. Qual a sua expectativa? São decisões similares, mas a trajetória é diferente. Aqui, a probabilidade que existe é de um pequeno aumento, se houver alguma alteração de hoje até o final do ano. Nos Estados Unidos, ao contrário, existe uma forte expectativa de que haja um corte em setembro. Esse corte já foi sinalizado, enquanto que aqui o Banco Central, como você apontou, ele fez um comunicado um pouco mais ranzinza, né? Insinuando que se tiver alguma mudança, e o cenário de mudança continua sendo mais provável, mas se houver alguma mudança, é para cima, não é para baixo. E isso pode gerar uma tensão ainda maior aqui no Brasil. Agora, o Banco Central colocou preocupações, inclusive, com relação à resiliência da economia brasileira e os dados do mercado de trabalho. Há pouco eu estava falando da PNAD, CAGED também, até surpreendendo os economistas. Agora, lá nos Estados Unidos, o Banco Central, ao mesmo tempo que ele trabalha para derrubar a inflação para a meta, que é 2%, ele tem essa preocupação, um duplo mandato, ele tem que cuidar do emprego também. Então, como é que se consegue fazer isso lá e aqui você trabalha, na verdade, o Banco Central para achatar mais a atividade econômica quando há uma divergência, e independentemente do que aconteça no mercado de trabalho? É um desenho institucional. O desenho brasileiro, ele coloca a manutenção do nível de emprego não em segundo lugar, mas em último lugar. Não existe um mandato duplo. O mandato único do Banco Central brasileiro é combater a inflação usando os meios necessários. Veja que, do ponto de vista institucional, regulatório, ninguém disse que o Banco Central deve combater a inflação através da administração da taxa Selic. É bom lembrar isso porque teremos uma nova gestão a partir de 2025, enquanto que existe um mandato duplo nos Estados Unidos. O Banco Central americano, ele precisa pesar todos os inconvenientes de uma taxa de juros excessiva que acabe provocando desnecessariamente uma recessão muito forte. É um duplo trabalho, enquanto que a missão do Banco Central brasileiro ela é única e, nesse sentido, ela é mais simples, ela é mais fácil, porque é possível errar exagerando para cima, sem maiores consequências. Você acaba desacelerando mais a economia, a não ser que ela mostre uma resistência além da esperada, como vem acontecendo agora, mas a conjuntura econômica nos Estados Unidos é diferente também, não é? Não é só o Federal Reserve que controla a inflação. Com certeza, enquanto que aqui a responsabilidade é única do Banco Central e, mais do que isso, o Banco Central usa um único instrumento, que é a administração da taxa Selic. No protocolo atual do Banco Central, e eu digo protocolo atual porque talvez ele mude no ano que vem, os dados de CAGED, os dados de PNAD, ou seja, os dados que refletem o aquecimento do mercado de trabalho, representam uma má notícia. Porque se ele quer combater a inflação e o mercado de trabalho está em atividade mais intensa, isso sugere, e é por isso que foi mencionado no comunicado de hoje, que as taxas de juros não estão suficientemente altas. É um protocolo muito conhecido e é utilizado desde o início da instituição do regime de metas de inflação. O que eu acredito é que haverá em algum momento a discussão a respeito da oportunidade de mudança desse protocolo. Não acho que seja provável, mas eu acho que é possível. Hoje o mercado acha que é impossível. E eu estou me referindo às taxas de juros no ano que vem.
Se você olhar o mercado futuro, o mercado hoje projeta uma elevação da taxa Selic no ano que vem, acima de 11%. E já vem cobrando isso do governo na compra de títulos públicos. E já vem cobrando isso na compra de títulos públicos, nos leilões, enquanto que o governo, e nomeadamente o presidente Lula, já deu vários recados de que quando ele nomear o presidente do Banco Central, nas palavras dele, a filosofia vai ser diferente. Mas o mercado não está preparado para isso. O mercado não está aceitando aquilo que o presidente, que vai indicar o presidente do Banco Central, está falando com toda a clareza. Por isso que eu acho que em algum momento haverá essa percepção de que sim, é possível, ainda que não seja provável, que a gente tenha uma outra postura do Banco Central a partir do ano que vem, quando o Banco Central será comandado por um outro presidente que será escolhido pessoalmente pelo presidente Lula. Uma declaração do presidente Lula, que passou despercebida recentemente, a respeito do processo de escolha do presidente do Banco Central. Ele diz que vai escolher e depois ele vai consultar o ministro da Fazenda. Não é ao contrário, não é o ministro da Fazenda que vai escolher, indicar e buscar o endosso do presidente da República. Essa escolha, tudo sugere, é uma escolha pessoal do presidente Lula. Agora, o governo poderia colaborar com esse controle da inflação se tivesse uma gestão diferente das finanças públicas. Isso foi citado, inclusive, no comunicado de hoje do Copom, que ele está monitorando com atenção o desenvolvimento recente da política fiscal e também dos ativos financeiros, que nós tivemos muita relação da alta do dólar, que pressiona preços, inflação, gasolina, com falas do presidente em relação a gastos e a própria evolução das contas. Né? Essa é a essência do conflito que a gente vive hoje, mas a gente vive isso já há algum tempo. Não é uma novidade do governo petista. Ou seja, tem uma política fiscal expansionista que provoca uma política monetária contracionista. É como você acelerar um carro com um freio de mão puxado. Isso a gente já viu em outros tempos e hoje claramente existe essa constatação. Por exemplo, a notícia que você acabou de mencionar, os dados positivos do mercado de trabalho, eles são comemorados pelo governo e eles são listados como um item de preocupação do ponto de vista do Banco Central. Então, uma das razões pelas quais a taxa de juros é excessivamente alta é o fato de que não há convergência entre política monetária e política fiscal. O governo privilegia os gastos, tem enorme dificuldade de convencer o mercado de que de fato está convencido da necessidade de buscar as metas fiscais que ele mesmo propôs e ele mesmo modificou. E ainda assim tem enorme dificuldade porque as declarações são ambíguas. Uma típica declaração do governo é considerar que existem gastos e existem investimentos. Como se isso não significasse, do ponto de vista macroeconômico, exatamente a mesma coisa. Só que ontem ele cortou investimentos mesmo direto, pegou o PAC naquele corte dos 15 bilhões. O que mostra que existe, sim, e eu acredito isso 100%, a atuação do ministro da Fazenda, existe sim uma disposição de se perseguir uma política fiscal que não seja irresponsável. Ainda que não seja a austeridade que o mercado tanto deseja, é uma política fiscal que não prega a irresponsabilidade. Que tenta segurar a situação o máximo possível. Do ponto de vista do ministro da Fazenda. Agora, o Banco Central também demonstrou muita preocupação com o cenário internacional com os juros. Se os juros caírem em setembro, de novo as duas reuniões vão coincidir. Se os juros caírem em setembro, isso interfere na política aqui no Brasil? A gente poderia escapar de um aumento da Selic por conta disso? Eu acredito que não seja esse o evento principal. Acho que o evento principal internacional é a eleição americana. E uma eventual eleição do Trump deve significar um aumento das tarifas de importação, uma política fiscal expansionista, o que significa um pouco mais de inflação nos Estados Unidos e, portanto, juros mais elevados e, portanto, um fortalecimento do dólar e, portanto, uma pressão sobre a inflação brasileira, o que vai dificultar a vida do Banco Central no ano que vem.
E pode gerar mais inflação, inclusive nos Estados Unidos, colocando maior cautela no corte dos juros por lá também. Com certeza. E isso gera o fortalecimento do dólar, gera problemas para a economia brasileira e gera, portanto, problemas também para a atuação do Banco Central brasileiro. É um semestre de eleições do Brasil, eleições municipais aqui no Brasil e eleições nos Estados Unidos. Só para fecharmos rapidamente, você vê alguma possibilidade de elevação da Selic ainda este ano? Eu acho que é possível, não é provável. Se mudar, é para cima, 0,25 em setembro. Mas isso significa acirrar profundamente esse conflito que existe entre o governo e o Banco Central, porque isso aconteceria nas vésperas das eleições municipais. Exatamente. Isso geraria uma discussão política extremamente intensa. É isso, eu agradeço muito a presença do Luiz Eduardo Assis, economista e ex-diretor de política monetária do Banco Central. Luiz Eduardo, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado. Com vocês.